O curso de odontologia é um curso que basicamente ele consiste em 5 anos. No início do curso da odonto, o aluno ele vai ter contato com as áreas básicas. Então ele vai ver disciplinas que vão no futuro ajudá-lo a entender um pouquinho melhor a clínica e dar um atendimento melhor para o paciente. Bioética, biossegurança, epidemiologia, biologia celular, histologia geral, desde a primeira fase, anatomia geral também. Para ele entender o conceito geral de doença do paciente ou permitir que ele dê um tratamento melhor para o paciente, ele realmente tem que ter contato com essas disciplinas menores, que no final vão ter um resultado muito positivo. Tem que ter essa visão mais global do corpo para entender que está tudo conectado. Às vezes uma doença na boca pode gerar, uma cárie pode gerar uma doença sistêmica. Então é importante ter o conhecimento do corpo como um todo. A gente tem várias disciplinas que a gente aprende sobre anamnese, né? Que é conhecer o paciente antes de realmente partir para fazer um tratamento mais invasivo. Eles querem entrar no curso e já ter contato com o paciente, justamente porque a odontologia é um curso ligado ao atendimento de seres humanos, de pacientes, né? Só que eles só vão ter contato com o paciente mesmo a partir do meio do curso, a partir da 6ª fase. Aqui são 10 fases, então a partir da 5ª, 6ª fase eles começam a ter contato com esse paciente, contato mesmo, onde eles vão poder conversar, fazer anamnese. Eu sou uma das professoras que tenho contato com a primeira clínica dos alunos, então a gente consegue ver essa ansiedade, essa expectativa deles. Os alunos ficam tremendo, os alunos ficam nervosos, mas depois que eles fazem o atendimento do primeiro paciente, é incrível, impressionante mesmo o rostinho deles que mostra o quanto eles gostaram de ter esse contato com o paciente, né? Na faculdade é indiscutível que ele vai ver sangue, vai trabalhar com sangue, vai fazer cirurgia para poder aprender. É importante não ter nojinho, gostar daquilo mesmo, porque a odonto, se tu não se apaixonar, realmente se tu fizer pensando em outras coisas, tu não vai ter como gostar, se entregar e aprender. A gente tem cirurgia 1, 2 e 3, tu tem que fazer cirurgia na prática. A gente é formado como cirurgião dentista, né? Então realmente tem que ter uma certa resistência a sangue, a anestesia, não pode ter medo, né? A minha primeira cirurgia, na verdade, foi um pouco traumática, porque a paciente ela era muito nervosa. Quando ela ficou nervosa, ela passou esse nervosismo pra gente também, pra mim e pra minha dupla. Mas assim, a gente aprendeu a manejar ali porque a gente teve que chamar diversos professores para conseguir ter um controle dessa paciente. Então ficou um ambiente um pouco caótico, só que tirando isso, depois que ela ficou calma, a gente continuou normal. Em cada uma dessas clínicas, a gente tem professores de diferentes áreas. E aí, quando, por exemplo, chega um paciente para a gente com alguma alteração, por exemplo, na gengiva, a gente tem um professor específico de periodontia que vai estar dando as informações e orientações para o paciente. Chega um paciente na clínica que tem alguma alteração de cárie ou algum problema de canal, vai ter professores específicos que vão estar ali orientando. Então, a ideia é que o aluno, quando ele entra, ele faz essa anamnese, esses exames, e todos os professores depois, a gente tem um dia de reunião própria para isso, os professores se reúnem e a gente faz o que a gente chama de plano de tratamento. E a gente tenta mostrar tudo que o paciente tem em todas as áreas para que o aluno consiga fechar esse conhecimento e fechar o diagnóstico, depois pensando no tratamento. Ele pode trabalhar com pacientes hematológicos, ele pode trabalhar com pacientes com síndrome de Down, com paralítico cerebral, ele pode trabalhar com implantodontia, ele pode fazer ortodontia, ele pode fazer dentística, cirurgia, periodontia, homeopatia. É uma gama de tratamento que existe e de atuação do cirurgião dentista. Quando a gente pensa em relação à parte de custo do curso, eu posso dizer que ele não é um curso muito barato. O aluno ele vai ver que ele tem algumas listas de materiais que ele vai ter que adquirir durante o curso de acordo com cada especialidade. É caro, sim, a gente compra bastante material, principalmente na 3ª e 4ª fase. É a 3ª fase que a gente tem a disciplina de materiais dentários e quando a gente entra na clínica também, que a gente compra materiais de cirurgia. Eu uso tudo que eu comprei, mas porque eu sou bem generalista, então eu faço cirurgia, eu faço restauração, eu faço atendimento em periodontia, que são doenças dos tecidos ao redor da boca, eu atendo criança,
Então eu uso todos os materiais que eu comprei dentro da faculdade, assim. Na terceira fase, se eu não me engano, porque a gente precisa comprar as canetas, mas uns 3.000, 4.000. Quinta fase também a gente comprou bastante, que foi material de dentística e endo, mais uns 5.000 aí, 6. E para entrar na clínica, o material de cirurgia completo também dá mais de R$1.000, se eu não estou enganada. Eles são caros, só que eu considero um investimento. Só que para quem não tem, a universidade, dependendo do caso, se uma comprovação de renda, cede esses materiais emprestados para os alunos e no final do período devolve. A gente compra muito material, algumas coisas a gente realmente nem usa, porque a gente não sabe o que está comprando. E, por exemplo, se tu vai para o serviço público, se passa num concurso, alguma coisa assim, tu não usa nada. Ou se, por exemplo, tu consegue emprego em algum lugar que tu não precisa levar o material. Então, não usa nada e são valores muito altos mesmo. E os alunos justamente questionam isso, né? Eles gastam muito para que eles consigam ter a formação e aí eles já pensam muito ao final, quando eles se formarem, o quanto eles iriam ganhar e como que isso aí iria revertir para eles, principalmente para que eles conseguissem diminuir esses custos que eles tiveram durante o curso. E quando você pensa na relação financeira, ele ainda é um curso muito bem visado. Então eu posso te dizer que o aluno, quando bem formado, quando bem instruído e quando ele entende bem o que ele está fazendo, eu te garanto que ele vai ganhar dinheiro fora daqui. O que acontece muitas das vezes é que o aluno ele sai inexperiente em algumas áreas, né? E isso, infelizmente, é até alguns alunos que durante o curso foram deixando passar dúvidas ou foram levando o curso porque queria formar, deixou passar alguns conhecimentos, e aí quando ele chega no mercado de trabalho, infelizmente o mercado seleciona. Existe essa questão da necessidade de experiência e tu não tem nenhuma experiência e daí até os procedimentos tu faz de maneira mais devagar, tudo isso, e às vezes se assusta muito porque para estar preparado para fazer tu precisa fazer. Então não tem jeito. É difícil quem queira contratar, muitas clínicas querem contratar, mas num esquema às vezes assim, com a palavra de exploração, né? Mas eu acredito que aos poucos, como todos os outros cursos, aos poucos a gente vai conseguindo, se adaptando e aprendendo cada vez mais com isso, né? A gente sai da universidade sem nenhuma noção de administração. Então, assim, é muito difícil a gente sair e abrir uma clínica, porque a chance de a gente falir, não dar certo, é bem grande. O que eu aconselho, assim, tá fazendo odonto, procura fazer optativo em outras áreas, né? Administração, finanças, enfim, e para sair com uma noção, porque quando a gente chega aqui fora, a realidade é outra. Hoje eu consigo ver que um aluno da odonto, logo que se forma, ele consegue ganhar um dinheiro básico, que é um dinheiro onde ele consegue se sustentar, consegue ele já pagar essas contas iniciais dele. E dali a 1, 2 anos ele começa a ter uma volta de dinheiro muito melhor. Isso é muito diversificado, assim, porque se ele for trabalhar em prefeituras que pagam bem, ele vai ganhar um pouco mais, tipo, sei lá, 8, 10 mil reais. Tem prefeituras que pagam pouco. Se ele for trabalhar numa área que já tem bastante atuação de cirurgião dentista, ele vai ganhar bem pouco, porque ele vai ter pouco mercado de trabalho se ele estiver na iniciativa privada. Não existe uma base salarial para o cirurgião dentista. Isso eu vejo muito dos colegas que se formam, que tem uma certa dificuldade financeira no início de ter retorno, porque o mercado de trabalho da odontologia tradicional, ela está saturada, tem muitos profissionais. O Brasil é o país que mais cirurgião dentista tem no mundo. Tem que gostar de ser humano para poder trabalhar, para poder ser um bom cirurgião. Tem que gostar de doença, no sentido de poder tratar essas doenças ou prevenir as doenças. Eu particularmente sou suspeita para falar porque sou apaixonada, tanto pela odontologia quanto pela minha especialidade, que é a endodontia. O que eu gosto é pegar um paciente com dor ou com alguma alteração ou com algum problema grave de infecção e conseguir tirar isso dele. Fazer com que o paciente entre no meu consultório com dor e saia sem dor.